Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, quarta-feira, dia 12 de julho, vamos trazer as notícias do Vasco da Gama. Já chegou Ramon Dias melhores virão, é o que o torcedor do Vasco está dizendo. Também tem novo preparador físico Vasco, aliás, retornando a São Januário. A questão envolvendo Lanzini e outros reforços que o Vasco está buscando. O Santos conseguiu efeito suspensivo no STJD para perdas de mando de campo, vou explicar. E a subprefeitura lá de São Paulo proibiu a venda de bebidas alcoólicas nos arredores do Allianz Parque depois da morte da torcedora. O Fluminense tem reforço contratado e tem jogador já habilitado para o Fla-Flu. O que mais que a gente vai falar? Vou trazer o novo técnico do Botafogo também, que chegou e tem perguntas interessantes. Tem também o dono do nosso querido Botafogo. Pois é, né? Vamos trazer aí o John Textor. Então, o vídeo está recheado. Quero falar também de Palmeiras e São Paulo. Tem muita informação legal para você no vídeo de hoje. Mas antes, peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não é inscrito. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, esse vermelhinho aqui embaixo, e dá o joinha, o like, que é para reforçar o nosso trabalho junto ao YouTube, para que ele possa entender que vocês gostam do nosso trabalho, que o nosso trabalho é importante, os nossos vídeos são bacanas e possa espalhar para mais gente também. Então depois da vinheta a gente chega, roda a vinheta! Pois é, meu ídolo, vamos trazer então as notícias aqui, começar o nosso vídeo falando de Vasco da Gama, porque o Ramon Dias chegou hoje pela manhã, foi recepcionado por alguns torcedores lá no aeroporto internacional Tom Jobim, que pediram reforços. De lá ele foi direto para o CT, já foi apresentado aos jogadores e também já está trabalhando com o Vasco da Gama. Vou botar nesse vídeo aqui um grande amigo, uma pessoa queridíssima e que vocês adoram, porque nas últimas décadas ele narrou os principais títulos do Vasco da Gama. Vem pra cá, Luiz Alberto Penido, meu querido Penidaço. Vou até trocar de lado hoje. E aí? Olha ele aí. Tá tudo bem, galera? Fardadinho aqui para narrar daqui a pouco o jogo do Flamengo. O Vascão da Gama, que é o Papa, o que você está levando? Você está falando do Ramon Dias, né? Jogava pouco ou jogava muito? Nós jogava muito. Jogava muito. Ele era um excelente jogador, eu tenho ótimas recordações. Quer dizer, não são só as ótimas. Ele fazendo gol no Brasil, no Maracanã, chato, né? Pô, Los Hermanos. Porque o Argentina é um país amigo, querido. Eu adoro a Argentina. País maravilhoso, também adoro. Mas o futebol da Argentina, não. Embora nesta Copa eu tenha torcido, mas foi por causa do Messi, não foi por causa da Argentina. Porque a Argentina é chato, os argentinos são chatos pra cacete, eles né? pegam no pé da gente. Diga como se sente, perder em casa pro Papa, canta na nossa cara. Eles são atrevidos, desaforados, mas o povo argentino é um povo maravilhoso, e a Argentina também é um país maravilhoso. Mas o futebol eu gosto mesmo de ganhar deles. O Ramon Dias, ele foi um jogador maravilhoso, excelente. Ele, como técnico, já tem alguma coisa para dizer, tem uma história para contar. Já é multicampeão, né? Já é um cara com uma bagagem. O que o Vasco precisa no momento é que ele e esse time formem a química necessária. Eu acredito? Sim. Acho que foi uma boa contratação? Em princípio, eu acho. Claro, tem que esperar o trabalho acontecer. Tem que trazer reforços. Tem que desenvolver, mas, sobretudo, aí você usou a palavra-chave. São os reforços. Sem milho não há pipoca. Você não pode fazer omelete sem ovos, né? Como dizia o nosso bravo... Nem prancha. Não, e o Otto Glória também. O Otto Glória também gostava disso. Né? Desse tipo de frase. Porque você depende... O seu insumo como treinador é o quê? Ele é o jogador. Você, para fazer um vídeo, você tem que ter luz, você tem que ter câmera, você tem que ter microfone, você tem que ter... O time para jogar bola tem que ter goleiro, lateral direito, zagueiros, meio campo, ataque. Se ele não tiver isso, se ele não tiver esse material humano à disposição dele, mágica ele não pode fazer, não sabe e não deve. Ele não é mágico, ele é técnico. Então, se o Vasco contratar certo, o Vasco der a ele condições de trabalho, eu acredito que o Vasco pode se recuperar. O Vasco perdeu um terreno tão grande, ele vai ter que fazer
um final de primeiro turno aí com algumas vitórias e depois um estrondoso segundo turno. Mas eu lembro que no ano passado o Botafogo fez um péssimo primeiro turno, muito ruim, e fez um segundo turno de campeão. Foi o segundo maior pontuador do segundo turno e quase entrou na Libertadores, mesmo tendo feito um primeiro turno muito ruim. Ou seja, é impossível? Não, não é. Há vários exemplos dados pelo Goiás, pelo Fluminense em 2008, 2009. Né? Então, sabe, essas coisas acontecem. O time pode ter uma arrancada. O Vasco, lamentavelmente, chegou ao ponto de estar precisando desse, entre aspas, milagre. Né? Que fazer uma arrancada dessas, isso é milagrinho no futebol. Mas o que impede do Vasco fazer? Uma potência, uma camisa pesadíssima, um clube de um poder extraordinário, uma torcida fantástica, participativa, que vai ao estádio, incentiva o time. A torcida do Vasco é magnífica. E o Vasco, eu digo assim, o Vasco não é grande, o Vasco é gigante. Mas ele está jogando futebol pequeno. Hoje, amanhã, ele pode estar jogando um grande futebol e o Ramon Dias sair daqui consagrado. O Lanzini quer jogar na Argentina para ficar perto da família, rejeitou uma proposta da Arábia Saudita e rejeitou a proposta do Vasco inicialmente. Portanto, dinheiro não foi o que ele levou em consideração. Quer ficar com a família, com a família em Buenos Aires. Se fosse grana, ele iria para a Arábia Saudita ou viria para o Vasco. Ele vai ganhar muito menos lá, mas ele quer ficar junto com a família. É um direito dele. Não dá nem para a gente analisar, ninguém tem nada com isso. É a vida dele particular. O Vasco está trazendo novamente o Diego Pereira, preparador físico, já passou pelo Vasco, já passou pelo Flamengo, estava lá nos Estados Unidos, trabalhou com o técnico Ramon Dias no Al Hilal, fez um Mundial e... Ganhou do Flamengo, eliminou o Flamengo. Também, né? Então o Vasco também está precisando de pernas, né, Peninha? Claro que sim. Mas ele está precisando de pernas e de técnica. Mas tem que dar uma melhorada na preparação física do time. E um pouquinho de sorte. Agora, só dá sorte quem é bom, né? A sorte acompanha os competentes. A sorte detesta os incompetentes, detesta os negligentes, detesta os jogadores que estão mal fisicamente. A sorte não gosta desse tipo de coisa. A bola pune? A bola pune. Bola pune. Penidaço, o Santos conseguiu um efeito suspensivo para aquele negócio de jogar 150 quilômetros de distância da Vila Belmiro. Vai jogar na Vila com portões fechados, como está cumprindo o Vasco da Gama. O estádio não fez nada, né? As pessoas é que fizeram. O estádio é o culpado. Que paga, né? Inacreditável. O torcedor do bem paga pelo torcedor mal. O problema é de polícia, não é de regulamento, mas deixa pra lá. Veni, deixa eu aproveitar você. Bruno Lage, 47 anos, foi apresentado hoje. Deixa eu mostrar a apresentação, porque teve uma pergunta muito legal da Aline, perguntando a ele, olha, o Corinthians tentou você, o Atlético Mineiro tentou e você não quis, mas aceitou a proposta do Botafogo. Por quê? Não, há coisas que são também e às vezes é importante vocês perceberem isso, não houve recusa de Corinthians ou do Atlético Mineiro. Houve sim, são momentos diferentes no tempo. Há um mês atrás havia uma situação diferente na nossa vida profissional e que eventualmente estávamos todos convencidos que podia tomar um rumo diferente. As coisas não aconteceu e entretanto aconteceu aquilo que como o João disse, é caso único, o treinador que está em primeiro sai e abrimos esta oportunidade. Por isso foi apenas isso, não foi rejeitar ninguém, foi apenas sim aceitar porque convenceu, porque me escolheu e porque decidimos que seria em função do momento, um projeto muito interessante, dar continuidade a este trabalho fantástico que tem sido feito até aqui. Bruno, bom dia. Já boa tarde, né? Não, bom dia ainda. Cícero Melo. Para mim é bom dia, boa tarde. Cícero Melo da ESPN. Antes de fazer a pergunta, queria desejar muito sucesso para você, toda a sua comissão técnica aqui no Brasil, Rio de Janeiro, especialmente do Botafogo. Obrigado. Né? Minha pergunta é a seguinte, pode-se considerar que esse é o maior desafio da sua carreira, no aspecto de que você chega num time que hoje é o líder isolado do campeonato, como há muito não se via, 10 pontos à frente do segundo e terceiro colocado. Se Botafogo trilhar esse caminho e for campeão, sabe como é o torcedor?
vão atribuir que tudo é trabalho do Luiz Castro. Você apenas deu sequência. Mas se o Botafogo, em determinado momento, cair de produção, e futebol é assim, o time não fica ganhando tudo, vai ter um momento que vai perder 2, 3 jogos, empatar, vão dizer que você é o responsável pela queda do Botafogo. Então, por isso que eu te pergunto se você está preparado para essa pressão e se é o maior desafio da sua carreira em virtude disso tudo que eu explanei. Não, os desafios são diários, não... mas o mais importante da sua questão é, independentemente de quem possa retirar os méritos, é o Botafogo no final do ano atingir os objetivos. E neste caso, se está em primeiro, é ser campeão. Isso é que é o mais importante. Depois, se o mérito é do Luís, do Cláudio ou do Bruno, para mim é indiferente. O mais indiferente neste momento é aquilo que é o projeto do Botafogo e o torcedor chegar ao final do ano e festejar um título. Isso para mim é que é o mais importante. I do appreciate that question. I think it's on everybody's mind. And I get it a lot. It's a funny question. People will say, well, John, aren't you afraid he's going to show up and change something? And I'm like, well, what are you worried about him changing, like specifically? And they'll say, well, we're winning. I'm like, well, that's not really a justifiable fear, right? It's so we have to be more specific about the risk of change. I'll let him translate before I finish. Bom, ele agradece muito pela pergunta, porque ele sabe que esses são questionamentos que aparecem mesmo. Então, muita gente pergunta para ele, pô, John, você não tem medo da mudança nesse momento? Tá tudo indo bem. Mas ele fala, medo do que exatamente? Porque o Botafogo está ganhando, mas ele não acha que isso é um medo justificável. So nobody wants to change the winning, but the team has to change to continue to win. We're winning games that we shouldn't. We're not always winning games that we should. We're winning games on heart and determination. In some games we win because we were executing Castro's plan beautifully. But we've all seen this team. Like the first half of Gremio, how were we not losing 2-0, 3-0? So, you know, I asked him to come and continue the change, continue the project that Castro was trying to get the team to be sustainable, you know, in winning. De forma geral, ninguém quer mudança, mas ele acredita que é necessário mudar para continuar ganhando. É necessária essa mudança. E ele falou, tem alguns jogos, vocês todos estão assistindo, tem alguns jogos que estão sendo vencidos na determinação, na raça, e tem outros jogos que estão sendo vencidos no plano tático mesmo do Castro. Então, ele pediu realmente ajuda para o Bruno, para que ele viesse para dar continuidade a esse trabalho. Então, o Bruno Lage e também o John Textor, a pergunta do Cícero Melo. Se você for campeão, será mérito seu ou mérito do Luiz Castro? E os dois responderam que faz parte do trabalho. E acho que porque o Luiz Castro que não quis continuar, né, Peneiro? O Luiz Castro, pelo que quando o cara sai, aí começam a aparecer as verdades. E o time está ganhando, as verdades ficam todas lá, os problemas, está tudo embaixo do tapete. Se perde, aparece tudo, né? E aí agora a gente foi descobrir que a maioria, metade do elenco do Botafogo não se dava bem com o Luiz Castro, que para mim foi uma surpresa. O Rafael gostava dele, não sei quem e tal, mas a maioria não gostava dele, ele tinha um péssimo ambiente. Ele ia ser demitido no final do Campeonato Carioca. E aí o Textor, contra tudo e contra todos, inclusive contra o pedido dos jogadores e do vestiário, manteve. Eu não achei que tinha sido apenas uma questão mesmo de solidariedade. Eu que te trouxe, vou bancar, tal. Não. Ele bancou e o Luiz Castro foi inclusive ingrato, né? Mas ele sabia que ele não tinha o vestiário. E o time jogava muito bem, não por causa dele exatamente, mas por causa dos jogadores cascudos que faziam ali um movimento. Ele saiu, o time continuou jogando igualzinho, jogou 2 vezes, ganhou as 2, jogou outra, enfim. O Botafogo não jogou menos com a saída dele. Então parece que essa versão, por enquanto é uma versão, né? Se bem que alguém vai chegar e confirmar isso, eu que fiz tudo para boicotar o técnico, nenhum jogador vai falar isso. Mas o
o Bruno Lage tem toda a possibilidade de fazer no Botafogo, desde que ele não mude o esquema de jogo, ou que os jogadores mantenham a postura que mantiveram com o Castro, de se ele falar alguma bobagem, a gente não faz. É isso aí. Período, para fechar aqui, a Justiça mandou soltar o torcedor do Flamengo, né, que foi acusado pela... Injustamente. Injustamente. Não, porque tem uma imagem. Você não pode brigar com a imagem. O cara está de camisa branca, um outro uniforme lá, uma roupa diferente da que é a do cara que arremessa efetivamente a garrafa. Está filmado. Pô, tem uma imagem. Aí a juíza olhou o fundamento do pedido da defesa, que disse, ele jogou pedra de gelo, participou da bagunça? Participou. Ele merece uma punição? Merece, porque participou da bagunça. Só que ele é aquela infração leve. É infração? É. Pode jogar gelo em ninguém, né? Mas você jogar lá fragmentos de pedrinha de gelo, você vai lá, faz o BO, toca piano, não sei o quê, etc. E tal, mas não é para ficar na tranca. Presta serviço comunitário. Paga a cesta base, paga a multa, dorme um dia na cadeia, perde a condução de volta, tudo. Isso faz parte. Agora, você pegar 30 anos de cadeia, que é o que merece o cara que matou a moça, ele é um assassino. Esse merece ficar 30 anos em cana, no mínimo. Eu tenho dúvida, sim, porque no Brasil, né, Ristoff, mais não sei quem, então eles acabam saindo. Né, o de Paula lá, os caras que mataram o Daniel na pé, ninguém fica 30 anos. Devia ficar, mas não fica. Eu acho que o cara tem que se pegar uma pena muito pesada, porque ele é um assassino. Só que não é o que eles prenderam. O que eles prenderam cometeu um crime de menor monta, então ele tem que pegar uma pena do tamanho do erro cometido, que foi levemente pequeno, entre aspas, mas pequeno. Jogar pedaços de fragmentos de pedra de gelo é uma infração, tudo bem, vai lá, mas o que matou não, o que matou jogou uma garrafa, pois esse é um assassino mesmo. Pois é. Penidaço, um beijo. 2 para você. E para a galera, se inscreva, deixa o seu like. Maravilha. Gente, olha aqui, deixa eu fechar aqui, porque o Botafogo, então, apresentou o Bruno Lage e rejeitou uma proposta de 7 milhões de dólares da Arábia Saudita pelo Tiquinho Soares. Fluminense já coloca Léo Fernandes, ok, para o Fla-Flu. E o zagueiro Marlon retorna ao Fluminense, cria. Amanhã tem Palmeiras e São Paulo, 8 da noite. E o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, pode escalar o Hendrick ou o Luiz Guilherme. E o São Paulo joga pelo empate. E o Igor Catatal, que passou pelo Vasco, foi eliminado por participação na questão da máfia, né? Aí da manipulação de resultados, e mais o Mateuzinho e o Paulo Sérgio, que pegaram 720 dias, mais 70 mil de multa, e o André Luiz serão julgados amanhã no pleno do STJD. Tá bom? Quero a sua opinião, opine aí, nos ajude a continuar fazendo os nossos vídeos, por favor. E se não é inscrito nas nossas redes sociais, por favor, se inscreva ao Wellington Campos FC. E peço também, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, que se inscreva. O Wellington Campos FC está passando aí embaixo, não paga rigorosamente nada, e por favor dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, para que o YouTube entenda que os nossos vídeos são interessantes, são legais. Curte aí e passa para os seus amigos também. Forte abraço, muito obrigado. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.